A gente chega agora no 360 com material exclusivo. Informação de última hora. A Justiça Eleitoral do Rio suspende repasses de recursos para a campanha de Daniel Silveira. A informação é dela, Thaís Arbex. O documento você acompanha como de praxe na tela do 360. Vamos dar destaque para o que diz o documento. A parte principal diz o seguinte: suspender o acesso de Daniel Lúcio da Silveira aos recursos do Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de campanha até ulterior deliberação de mérito do seu requerimento de registro de candidatura. Eu tenho o Leandro Rezende, ele que está no Rio de Janeiro, e vai ajudar a gente a explicar a repercussão dessa história, Leandro. Agora uma... Opa! Oi, Lê! Tudo bem? Estamos em tela. Vamos agora repercutir essa informação, Leandro. Leandro que está dando umas apuradinhas por ali. Mas pode falar para a gente, né, Leandro, sobre o recurso agora que é suspenso para o Daniel Silveira. Então, a Justiça dizendo que não pode o Daniel Silveira receber dinheiro para bancar a sua candidatura. Vamos lá, Tainá, estou aqui olhando para baixo que a Thaís Arbex, que traz essa informação para a gente, compartilhou a decisão comigo. Na prática, é uma suspensão de recursos do fundo partidário do PTB à campanha de Daniel Silveira ao Senado, aqui no Rio de Janeiro. A gente, claro, já entrou em contato com ele, com a campanha, para saber se o PTB vai recorrer dessa decisão. Muito provável que sim, porque o PTB já sabia que seria uma batalha jurídica para tentar colocar Daniel Silveira como candidato ao Senado nas eleições aqui no Rio de Janeiro, por conta de, enfim, das condenações que ele tem lá no Supremo Tribunal Federal. O que a gente trouxe na terça-feira passada, também em primeira mão aqui no CNN 360, é de que o Ministério Público Eleitoral do Rio de Janeiro pediu que a Justiça Eleitoral não conceda o registro da candidatura a Daniel Silveira por o fato dele ter sido ali, por considerar que Daniel Silveira é inelegível por conta lá das condenações no Supremo Tribunal Federal. O argumento que Daniel Silveira usa é de que ele recebeu o indulto presidencial, a graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro, e que isso lhe garantiria o direito de ser candidato às eleições deste ano. Daniel Silveira, a gente está vendo aí a decisão de hoje, é uma decisão de pouquíssimo tempo que saiu nessa decisão da Justiça Eleitoral aqui do Rio de Janeiro, negando o repasse de verbas do fundo partidário para Daniel Silveira. Estou tentando pegar aqui exatamente quanto que já foi disponibilizado a candidatura de Daniel Silveira, que é uma candidatura pro Senado do Rio de Janeiro, muito emblemática em termos políticos, né, porque ela divide o voto do eleitorado à direita. O PL, que é o partido do presidente, tem um outro candidato, senador Romário, que é candidato à reeleição, e tem essa questão política aqui no Rio de Janeiro de uma divisão dos votos do eleitor à direita. Então, para o PL, partido do presidente, a gente também já trouxe essa repercussão na semana passada, é interessante, lógico, que Daniel Silveira não esteja na disputa, né, para não ter esses votos que seriam do Romário divididos com o Daniel Silveira. Mas o PTB, o partido dele, já está, digamos que já contratou essa disputa política e vai até as últimas consequências para tentar levar o Daniel Silveira a garantir o direito dele ser candidato, né? É um caso que não termina. Essa decisão que a Thaís Arbex nos traz em primeira mão aqui no CNN 360 é uma decisão que limita o acesso do Daniel Silveira ao fundo partidário do PTB, mas essa história não termina. A própria decisão deixa claro que o mérito da negação, né, do registro da candidatura do deputado federal ao Senado ainda será analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral em um outro momento. Até lá, Daniel Silveira não poderá receber recursos do fundo partidário, de acordo com essa decisão do TRE, decisão liminar do TRE, mas poderá fazer as outras atividades de campanha, como, por exemplo, aparecer no horário eleitoral, né? Isso está garantido pela decisão de hoje. É isso, por enquanto, Tainá, vamos seguir acompanhando esse caso.
Leandro Rezende, deixa eu só puxar aqui uma parte importante para a gente destrinchar o que diz essa decisão. Gente, para quem está chegando agora, Leandro Rezende fica comigo enquanto ele vai buscando algumas outras informações e números que você acha necessário, Leandro, para sua análise. São 4 horas e 44 minutos. O que a gente traz para você nesse momento é uma decisão desse momento da Justiça sobre o repasse do fundo partidário de recursos para bancar a candidatura do deputado Daniel Silveira, aquele que recebeu a graça, o indulto do presidente Jair Bolsonaro, né? Aquele que teve a prisão, né, determinada. A gente falou bastante sobre a tornozeleira eletrônica, o descumprimento de medidas da Justiça. E agora chega, então, essa informação que impacta no destino político, em como ele pensa em dar andamento à sua candidatura, né? Afinal de contas, precisaria de dinheiro do partido. E aí, a gente pega um trecho dessa decisão judicial que diz o seguinte: diante do exposto, defiro parcialmente o requerimento liminar pleiteado pelo Ministério Público Eleitoral para suspender aqui, o acesso de Daniel Lúcio da Silveira aos recursos do Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, proibindo que ele tenha acesso ao Fundo Partidário e o Fundo de Financiamento de Campanha até deliberação de mérito de seu requerimento de registro de candidatura. Segue, então, a decisão da Justiça, dizendo, né, que suspendeu o dispêndio dos recursos públicos do Fundo Partidário e do Fundo de Financiamento de Campanha e determinada devolução ao respectivo doador do recurso público eventualmente já disponibilizado. Ou seja, o que já foi parar na conta de Daniel Silveira tem que ser devolvido, então, de acordo com essa medida judicial. Tem que voltar ao partido, utilizando-se dos meios previstos, aí fala aqui, né, da lei, do TSE e tal, fixar multa na proporção de 10% dos valores eventualmente repassados pelo Partido Trabalhista do Brasil, PTB, partido de Daniel Silveira, depois do conhecimento desta decisão, estabelecer multa na proporção de 10% da quantia porventura gasta pelo partido também após conhecimento da decisão. Leandro Rezende, então, são fixadas aqui duas possibilidades de multa, né? Tanto para o valor que já pode ter sido repassado para a candidatura de Daniel Silveira antes dessa decisão, quanto a partir dela. É isso, Tainá, um valor de multa, né, e também de devolução de recursos que eventualmente o Daniel Silveira já tenha recebido do fundo partidário, um ponto importante que você traz. Quero trazer dois que acho que a gente explora totalmente essa decisão. Primeiro, a decisão chama a atenção e o pedido também de negação do registro de candidatura apresentado pelo Ministério Público Eleitoral e pela Federação PSOL e Rede também destaca o fato de a candidatura do Daniel Silveira prever um teto de gastos alto, né, de R$ 5.336.000 e que isso, diz a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, evidencia grave risco de dano ao erário, com o dispêndio, né, com o gasto de uma vultuosa quantia de origem pública com candidatura que diz também o TRE que se afigura, que se prevê que está predestinada ao indeferimento, ou seja, é uma manifestação liminar em que já se coloca que provavelmente, traduzindo em bom português, provavelmente a candidatura de Daniel Silveira ao Senado não poderá acontecer. É isso que diz a decisão liminar do TRE que a Thaís Arbex nos enviou. E Thaís Arbex também me enviou pessoalmente um ponto que é importante da gente destacar, de que essa é uma decisão que praticamente espelha uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre o Roberto Jefferson. Roberto Jefferson é candidato a presidente da República pelo PTB, mesmo partido do Daniel Silveira. E o TSE também decidiu impedir que a candidatura do Roberto Jefferson acesse recursos do fundo público, né, do fundo eleitoral, dinheiro público para fazer campanha. O TSE negou isso ao Roberto Jefferson a nível federal. O TRE pega a decisão do caso do Roberto Jefferson e traz para o caso do Daniel Silveira, apontando, como ressaltou aqui para mim a nossa colega Thaís Arbex, que traz essa decisão para a gente, uma semelhança entre os dois casos.
Ótimo. O Leandro Rezende, acho que a gente resumiu bem, então, a informação da Thaís Arbex.